Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir a vocês que, caso você tenha tendência a se sentir engatilhado com o assunto a seguir, não ouça esse episódio, pois ele definitivamente não é para você. Olá, humanos, eu sou o Panda. Eu sou o Dan. E eu sou o Renan. E você está no Boys in Pink, o podcast da podosfera, podosferense, podorística brasileira, internacional, intergaláctica, em homenagem ao Renan todas as vezes, sempre. Muito obrigado. Melhor podcast do Brasil e quem sabe do mundo. Eu acho da galáxia. Do mundo e quem sabe do Brasil, na verdade. E hoje a gente vai falar de um tema, apesar das brincadeiras que a gente sempre faz, né? A gente tá pra falar de um tema extremamente sério, né? Que a gente vai falar sobre depressão e suicídio, inclusive. O Danilo deixou um recadinho pra você, se você pulou, volte do início do episódio e escute o recadinho do Danilo. Eu vou mandar de novo. Vou falar de novo. Só pra relembrar. Se você tem tendências a se sentir engatilhado, não ouça esse episódio. Tá? Esse episódio não é pra você. Esse episódio não é pra tu. Dan, hoje as coisas mudaram um pouco. Fala pra mim, de onde surgiu essa parada do Setembro Amarelo, né? Como se fundou, onde se deu a origem disso? Certo. A origem veio em 1994, quando a família de um americano chamado Mike M., Sim. Que tinha tirado a própria vida dentro de um Mustang amarelo. E no funeral a família desse rapaz distribuiu 50 cartões com fitas amarelas, e nesse cartão tinha mensagens de força para quem também sofria de problemas psicológicos, e não ficou só ali. Essa mensagem se espalhou não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e foi essa a origem do Setembro Amarelo. Certo, viralizou pro bom sentido, né? De uma das raras vezes que a internet é usada pro bom sentido, né? Da maneira que ela deve ser usada, em setembro. As pessoas elas compartilham mensagens positivas, tal, demonstram força para essas pessoas. Então é bem legal a gente ajudar da forma que a gente pode, né? Dando essa parada de uma mensagem positiva, um recadinho, sei lá, qualquer coisa. Um suporte mesmo, né? Pra galera suporte, que sim, realmente precisa. Então, depois eu até queria falar sobre a parada de liberar ADM, mas vou deixar um pouquinho mais pro final do episódio. Demorou. Eu queria falar uma coisa antes. A galera começa a falar muito nesse tema em setembro, né? E o ideal é que esse assunto seja tratado todos os dias, né? Todos os meses. Inclusive, esse episódio, ele só não foi ao ar antes por conta de alguns problemas que a gente teve. A gente queria também estudar, mas eu já venho falando para os meninos que a gente precisa falar sobre ansiedade, depressão e problemas psicológicos, porque deixar só para setembro para tocar nesse assunto é meio que hipocrisia, sabe? Porque, tipo, as pessoas ignoram o resto do ano, tipo, foda-se. E chega setembro, não, se você precisa de ajuda, pode contar comigo. E a gente igual Dia das Mães, assim, cara. É igual Dia das Mães. Qualquer data comemorativa, né? Dia das Mães, mês, posta foto com a mãe, fala que ama, que a mãe é a vida e os caralho. No dia seguinte, foda-se. Tá ligado? É um negócio que você tem que sempre que vir falando mesmo. Tem que nutrir isso, né? É uma parada que deve ser nutrida, muito bem colocado, mano. E, manos, esse movimento ganhou mais força no Brasil entre 2014 e 2015, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Eles decidiram, né, fazer o Setembro Amarelo no Brasil, né, por conta de altos índices de suicídio e depressão que a gente tinha na época. E o dia certo mesmo, né, de ser comemorado, o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio, né, o dia comemorativo a essa data, tão triste, infelizmente, mas tão importante, é o dia 10 desse mês, né, dia 10 de setembro, que é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né, que é uma campanha que muitas pessoas fazem, inclusive isso não muito trabalhado dentro das escolas, né, mas tem escolas que vêm reforçando isso, principalmente hospitais, tem escolas que não contratam, né, mas convidam médicos,
né, a irem às escolas, ajudar os estudantes, dar algumas palestras. Eu já participei de algumas, confesso que eu achava um saco quando era adolescente, mas hoje eu tenho mais noção do quão importante isso é. Né? Quando você é adolescente, você não quer saber de nada. A aula de educação sexual você acha uma bosta, a aula de... a palestra sobre suicídio você acha uma merda, mas é um negócio totalmente importante. E só quem vive realmente sabe o quão é importante. Não só por a pessoa que tem depressão, mas a pessoa que vivenciou isso, né? Que tem pessoas próximas. Eu acho que assim, a parada de empatia nesse caso é meio difícil, né? Eu falo que empatia é você colocar o sapato da pessoa e dar alguns passos com o sapato dela para você sentir onde dói o calo, sentir as dores da pessoa. Porém, quem nunca passou por um caso de depressão, alguma coisa assim, não consegue sentir dessa forma, sabe? Tava conversando, inclusive, esses dias com um grupo de pessoas e, assim, conhecendo essas pessoas, muita gente demonstrou ansiedade e depressão e assim algumas desse grupo de pessoas, umas 4 pessoas falaram que já passaram por episódios sérios de depressão, onde precisavam tomar remédios e tudo mais. E assim, a minha reação foi ser solidária, assim, sabe? Tipo, perguntar se a pessoa estava bem no momento, caso ela precisasse conversar com alguém, eu poderia só escutar ela e tudo mais, sabe? Porque, tipo, é a forma que a gente pode fazer. Quem nunca teve, né? Quem teve a sorte de nunca passar por isso, precisa se disponibilizar da melhor forma. Precisa, sei lá, ser apto para poder ajudar a pessoa. Você não precisa forçar, mas você tem que demonstrar solidariedade a essa pessoa, tá ligado? Sim, com certeza. E aproveitando isso que o Renan falou, todos os anos no Brasil são registrados em média 12 mil casos de suicídio, né? Na média mundial isso é um número grande até, né? São casos mundiais beira 1 milhão, às vezes, na verdade beira 1 milhão e pode até passar de 1 milhão de casos de suicídio por ano, né? O Brasil, infelizmente, tá numa posição não muito bacana no ranking, né, mundial. Na América Latina é o país com mais casos de suicídio, é o nosso, infelizmente, por questões sociais, financeiras e uma série de outras coisas que podem acarretar isso. Eu não sou médico, eu não sou formado em psicologia, eu tô falando com base em dados que eu encontrei, né, e com um pouco de vivência do que eu tenho, né? Então, infelizmente, a gente tem muitos casos no Brasil e isso é uma triste realidade, porque muitas vezes as pessoas elas acham que, mano, mas isso é besteira, já passa, você tá triste, daqui a pouco tá tudo bem. E não é assim, mano, tá ligado? A gente sabe que não é. Eu sofro de ansiedade, mas eu não tenho crises, tipo, nossa, puta merda, sabe? Mas eu tenho umas crises controladas, tipo, a última vez que eu tive, eu não conseguia dormir, cara. Meu peito enchia, tipo, parecia que me faltava ar, mas eu tava respirando. Eu fiz alguns exercícios que eu aprendi, né, eu pesquisando mesmo, nunca fui ao médico por falta de vergonha na cara, é uma irresponsabilidade da minha parte. Mas as pessoas devem procurar ajuda e se você conhece pessoas com que se você sabe que tem depressão ou sofre de ansiedade, seja solidário, né? Calça o sapatinho ali da empatia, igual a Renan fala, e seja solidário a essa pessoa. Sim, na verdade, nos primeiros sintomas que você tiver de ansiedade, depressão ou pensamentos suicidas ou algo do tipo, procurar especialista. Óbvio, a gente vive no Brasil, né? Nada é barato. E o Brasil, né? Não todos são ricos, na verdade, pouquíssimos são. Pouquíssimos são ricos. E o ideal é procurar ajuda profissional, porque é a pessoa que está capacitada, ela estudou para isso, ela vai entender, ela vai te diagnosticar da forma correta, ela vai te passar o medicamento correto. Não adianta você ir com um amigo que também tem depressão e falar, mano, que remédio que você tá tomando? Me dá aí que eu vou tomar igual. Mano, não adianta, tá ligado? Tipo, compartilhar remédio, né? Sim, não adianta. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um, cada mente é uma, então assim, cada um vai ter um diagnóstico diferente. Sim, mano, isso tem... Você não adianta se basear no que o seu amigo tem, porque nada é igual. Né? Então a primeira atitude que você tem que tomar, se possível, né, é procurar ajuda profissional. Mano, isso não é igual dieta, cara, que você fala, não, pô, tô fazendo uma dieta aqui que é top.
ah, toma esse remédio aqui que vai funcionar pra você. Não é bem assim que as coisas funcionam, mano. Procura Cara, nem ajuda. dieta também. Diz- Nem dieta também funciona assim, porque cada metabolismo é um, né? Sim, Então, né? tipo, a dieta Exato, funcionar pra exato. Não, você. assim, dieta pode até funcionar, É uma né? dieta padrão, Uma sabe? dieta, Tipo, existem dietas diminuir padrões. carboidrato, enfim. Pra você, ah, eu tô muito gordo. Pô, beleza, vou diminuir um pouco de carboidrato já que eu como pão o dia inteiro, como arroz pra caramba. Tipo, esse tipo de coisa é uma coisa que não dá pra você ficar compartilhando, né? Existem tratamentos específicos pra cada pessoa. Por mais que, ah, mas aí eu tenho um amigo que tá tomando o mesmo remédio que o meu. Tá, mas a dosagem pode ser diferente, ele pode estar tomando por uma outra finalidade que Exato. só o médico dele sabe. Mesmo que seja o mesmo remédio e a mesma dosagem seja exatamente igual, o remédio tem fim diferente, sabe? A finalidade do remédio é diferente para cada pessoa. Exatamente. Sobre a parada de liberar a DM, né? A galera tá fazendo ao contrário do ano passado, onde muitos liberaram a DM do Instagram, do Twitter, deixaram o número do WhatsApp para poder conversar com as pessoas. Esse ano tá sendo o inverso, né? A galera não tá liberando a DM, tá passando esse recado para que não seja feito isso, exatamente por conta disso, sabe? Porque às vezes você já tá com algum tipo de problema e aí você acaba pegando o problema de outra pessoa e você acaba criando esse gatilho. Então, não libere a sua DM para poder escutar o problema dos outros, caso você não tenha preparo para isso. Caso você não seja um psicólogo, caso você não seja uma pessoa que tenha contatos com psicólogos para poder indicar. Então, por exemplo, eu, Renan, posso liberar minha DM para poder, tipo, sei lá, indicar psicólogos. Então, caso você tenha algum tipo de ansiedade, depressão, tendência ao suicídio, pode entrar em contato comigo que eu vou te encaminhar para amigos meus que são psicólogos formados e eles vão conversar com você de graça. Enfim, inclusive psicólogos formados nos procurem para poder, para a gente poder indicar vocês. Para poder conversar com amigos nossos ou poder conversar com qualquer pessoa que Ou procure a conversar gente. com a gente, porque a gente Ou também conversar precisa. com a gente também. E assim, o ato de não liberar a DM não é um ato errado. O ato de liberar virou um ato errado. Porque pensando dessa outra perspectiva, às vezes a gente não tá preparado para entender o problema da pessoa, sabe? Então, tipo, sei lá, tem gente que pensa que depressão é frescura. Exato. Mas muito pelo contrário, né? Não é tipo, a pessoa fica falando que vai se matar, falando que quer morrer. Isso é coisa chata, que frescura. É falta de Deus. Então, isso não existe, sabe? Tipo, a pessoa que tem esses motivos, ela tem o motivo dela e ela sabe e ela não quer ter isso, ela não quer chamar atenção, ela não quer fazer isso. Uma coisa que eu até queria aprender com vocês, eu acho que, não sei, talvez o Dan possa me explicar um pouco melhor, sei lá, enfim. Sobre essa questão de mandar para as pessoas cartas de suicídio, sabe? Tipo, tô mandando para você uma carta para te avisar que eu vou me suicidar. Eu queria entender um pouco mais isso, tá? Eu queria que vocês, tipo, se vocês puderem me explicar com o conhecimento de vocês mesmos, vocês dois, seria muito bom para mim já, tipo, além do que eu já dei uma procurada. Por favor. Certo. Bom, eu vou comentar um pouco antes do que você disse sobre abrir a DM. Um outro problema também é que às vezes a pessoa pode não saber o que falar e acabar falando o que não deve, tá ligado? Puta, é verdade. Exatamente. São dois problemas. Não só dois, mas vou colocar aqui dois. O primeiro é que você pode também se engatilhar com o problema da pessoa, porque você não está preparado para isso. Você não sabe o que a pessoa está passando, você vai saber ali na hora. Pode ser uma pancada para você também. E também você pode falar alguma besteira que a pessoa vai se engatilhar ainda mais e vai dar uma puta de uma merda, tá ligado? Sim, mano. Mas sobre o que você disse sobre essa carta, sei lá, cara, já ocorreu comigo de me mandarem algo parecido. E eu levo mais isso como um pedido de ajuda, sabe? Quando a pessoa. Porque eu acho que, assim, na minha cabeça ninguém quer perder a vida, né? Mas é igual um. Eu não lembro quem disse, mas enfim. A depressão, a tentativa do suicídio é porque você tá tão desesperado que se compara você tá num apartamento, num prédio e ele tá pegando fogo, tá ligado? E tipo, tu não consegue descer e tu não consegue. E tu tá muito alto.
Tu não consegue acessar elevador, obviamente, nem escada. A sua reação vai ser o quê? Do desespero. Pular da janela. Se jogar, exato. Então, assim, a pessoa tá desesperada e, tipo, ela não tá encontrando saída e pode ser que ela fale, mano, é isso. E, tipo, eu preciso de ajuda, só que ela não vai falar, eu preciso de ajuda, né? Ela só vai falar, mano, eu vou me matar, tá ligado? Às E vezes, aí, às vezes não dá nem tempo de você tomar uma reação, né? Às vezes a pessoa manda a carta e já comete o ato. Isso você acha que é o mais foda. Às vezes é uma pessoa tá a última demonstração de carinho que ela teve por você, a última consideração, ela, sei lá, dependendo dos casos, pode ser uma despedida de um agradecimento ou um toque, olha, você foi meu cuzão comigo, igual a série, né? Inclusive não assista o 13 Reasons Why, os 13 porquês. Se você tem tendências, né? Se você tem alguns não assista gatilhos, de qualquer não forma, seria assista uma essa bosta. série. Essa série ela é muito boa para tratar a depressão e o suicídio, né? De como as coisas podem. Pelo menos a primeira temporada, porque eu não assisti toda a segunda. Mas pelo menos a primeira temporada ela trata muito bem isso. E quais são as consequências do ato, né? Para quem fica. Né? Porque normalmente esse é o maior discurso que eu sempre ouvi, Dan, até desculpa te cortar. Mas aí, pô, você vai se matar e as pessoas que vão ficar aí, não sei o quê. Cara, tipo, a pessoa que tá pensando em suicídio, essa é a última coisa que ela pode pensar. Ela quer resolver o problema dela, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o Exatamente. sofrimento. Então, tipo, você tem que botar a mão na consciência e falar, mas e as pessoas que vão ficar? Fala, pera aí, mano, vem cá, vamos conversar. Você não quer sentar aqui e tomar um café que eu vou ligar aqui pra alguém? Mano, tenta ajudar as pessoas. Não é, tipo, simplesmente ligar o foda-se e achar que é falta de qualquer coisa na vida, Jesus ou qualquer coisa. Continua aí, Dante, cortei, foi mal. Não, é exatamente isso, mano. Até me perdi aqui. Mas Foi mal. não tem muito o que fazer, tá ligado? Você tem que estar do lado dessa pessoa e quando ela te manda algum recado desse, tá ligado? É porque provavelmente ela chegou numa situação extrema, mas ela não quer, tá ligado? Pode ser que não é que pode ser, ela não quer, mano. Ela não quer, de fato. Só que ela tá com tanta dor, ela tá tão desesperada porque que a única saída que ela achou foi isso. E é complicado, tá ligado? É complicado porque a gente não tá preparado, eu não tô preparado, tá ligado? Eu tenho experiências, eu tenho muita experiência, muita não, mas eu tenho algumas situações, tanto comigo, eu passando pela crise, e tanto com outras pessoas próximas, né? Vocês sabem. Sim. E quando isso acontece, ou quando algo parecido acontece, eu nunca tô preparado, porque a gente não tá ligado? E, mano, não tem muito o que fazer. O ideal, como eu disse, o ideal é procurar algum especialista. Se não Sim, tiver mano. como, naquele momento, naquela hora, mano, se for possível você ir pra casa da pessoa, dar um abraço nela, tá do lado dela, mas a primeira saída é um especialista, é terapia. Exato, pode crer. E assim, eu adoraria, tipo, ter um psicólogo nesse episódio, tá ligado? Pra gente poder perguntar. Eu tenho muitas perguntas sobre isso, saca? De onde eu vim não, mas no meio que eu cresci, a depressão era vista como frescura, era vista como viadagem, era vista como tipo, falta de atenção, enfim, essas coisas, sabe? Então, tipo, não que eu cresci com esse pensamento, porém eu tenho mudado muito isso, há um bom tempo. Eu mudei essa minha perspectiva. E assim, eu sei que é um problema real, que assim, tá aí para todo mundo ver, e a gente não sabe muito como interagir na hora, tá ligado? A gente não tem muito preparo para isso. Então, tipo, mas não que todos nós temos que ser especialistas, mas assim, a gente precisa estudar o caso, sabe? Tipo, o mínimo que seja. Eu acho que, assim, um psicólogo poderia tirar várias dúvidas nossas sobre isso, sabe? E se psicólogos já fazem terapia, quem somos nós, meros mortais, para não passar com psicólogos, né? Exatamente. Então, a gente precisa, assim, tratar os nossos problemas, precisa saber que os nossos problemas são reais e tratar desses problemas. Então, a parada de procurar um especialista, a gente vai bater muito nessa tecla, porque é muito importante.
da gente procurar alguém especialista na situação para não para não falar qualquer palavra errada, porque uma palavra errada que seja, sabe, tipo, o Nepaná falou, mas e as pessoas que ficam? Porra, se tem gente que, sei lá, larga a faculdade no último semestre e assim, muita gente, tipo, a partir do terceiro semestre, quarto semestre, faz a faculdade pela força do ódio. Então, tipo, mano, nada move uma pessoa mais do que a força do ódio. Nem pra mostrar tipo, nem o orgulho da família, sabe? Então, tipo, porra, não é isso que vai me mudar, vai mudar minha decisão, sabe? Tipo, não é, será que minha família vai aprovar isso? A pessoa vai falar, mano, foda-se, eu vou estar morto, eu não quero saber. Então, tipo, não use frases genéricas para essas pessoas, sabe? Não cabe, é um lugar que não cabe frases ou genéricas ou clichês para essas pessoas. Sim, mano. E aproveitando o gancho que os meninos estão falando, vamos falar um pouco do cenário atual, né, que a gente está vivendo por conta da pandemia. Não é o novo normal, porque isso não é normal, né? Esse negócio de, é o novo normal. Não considere isso uma coisa normal. A pandemia não é uma coisa normal. Não aceite essa frase, pelo amor de Deus. Ou de qualquer coisa que você acredite. Durante a pandemia, né, isso é um estudo feito pelo Instituto de Psicologia lá da Universidade Federal na verdade, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os nossos casos, né, de depressão, ele subiu de 4,2% para 8%. E a taxa quase que dobrou. E a taxa de pessoas com ansiedade subiu de 8,7% para 14,9%. Por quê? Por que isso acontece? Porque tá todo mundo perdendo emprego. Não é só isso. Não é só questão financeira. Detalhe, Panda, só te cortar um pouquinho aqui. Oi, Dani, não te ouvi. Só te cortar um pouquinho aqui. São pessoas diagnosticadas, né? Sim, então pessoas esse número diagnosticadas. Não tem. É um estudo feito com pessoas que foram até o médico. Fora as pessoas que não procuram ajuda, tipo o meu caso, que eu sou um babaca. Mas. Inclusive, preciso marcar minha consulta. No caso, isso não se deve só por questões financeiras. Claro que isso pesa muito. Mas o fato de você estar isolado dentro da sua própria casa. Preso, né? Você tá preso dentro da sua casa. Né? Você tá longe das pessoas que você gosta, você não pode ver as pessoas. Tem o cara que trabalha comigo, ele não via o pai dele já tinha mais de 3 meses. Tem uma menina que trampa comigo que ela não sai de casa desde março. Ela não sai nem na porta do apartamento dela. Então, as pessoas que estão vivendo isso, elas são mais propensas, principalmente se as pessoas estão sozinhas, né? Pessoas que moram sozinhas têm mais essa tendência. Né? Meus pais são idosos, moram lá no interior, não sei da onde, sei lá. Eu moro em Guarulhos e meus pais moram lá em Sorocaba. Porra, mó rolê. Meus pais são idosos. Eu posso transmitir alguma coisa pra eles pegando no caminho. E aí? Então, começa a gerar algumas paranoias na cabeça das pessoas. E engana-se quem pensa que a questão financeira é a única causadora de ansiedade e depressão. Não é, velho, não é. Não é. Teve a crise financeira eu não lembro qual ano que foi, que muitas pessoas cometeram suicídio nos Estados Unidos. Aquilo sim foi por questão financeira. A economia ruiu e blá blá blá, e foi toda uma loucura. Aí beleza, mas no contexto que a gente vive hoje, a questão financeira é só um pontinho, né? Num contexto maior. Porque a gente tá vivendo, eu tô saindo de casa porque eu tô vindo ver o Renan. Porque eu preciso vir trabalhar daqui. Eu preciso ir pra empresa de segunda e terça. Senão eu não tava nem saindo da minha casa. Quando eu peguei Covid, cara, foi um absurdo pra mim ficar isolado dentro do meu quarto, assim. E foi bem difícil não ver meus irmãos, não ver minha mãe, né? Cara, foi difícil, foi difícil. A minha sorte é que eu tinha os meninos pra conversar. Tinha o Danilo pra a gente gravar podcast. Mas mesmo assim, é um sentimento de solidão muito grande. E eu passei por isso durante 2, 3 semanas. Imagina quem passa isso desde março. Tá isolado dentro da própria casa, sozinho. Só ele e o cachorro, ou o gato, papagaio, peixe, ou sozinho, completamente sozinho. É muito difícil. Então a gente tem que pensar muito nisso. Se você tá tendo alguns pensamentos que você fala, puta, eu nunca parei pra pensar nessas coisas. Por que eu tô parando pra pensar nisso agora? Procura ajuda. Porque terapia não é coisa de louco.
quem procura psiquiatra não é louco, né? Quem procura psicólogo não é louco. Todo mundo precisa fazer terapia por alguma coisa da vida. E não é só por conta de depressão, né? Às vezes você precisa ter um profissional pra desabafar. Desabafar com os amigos é legal? É legal. Pô, eu faço isso com o Renan, faço isso com o Danilo. Mas a ajuda profissional, nesses casos, é muito mais eficaz. Porque é igual os meninos falaram. Uma palavra errada que a pessoa falar, cara, mas e pensa na sua mãe e no seu pai. Pô, meus pais estão cagando pra mim, é agora que eu vou fazer mesmo. Você só acendeu a fagulhazinha pro cara botar fogo na porra toda. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Sim, o Panda falou que, tipo, depressão é a doença do século, tá ligado? E, aliás, o Panda falou, tipo, que não é só o financeiro que é o que ocasiona a depressão ou suicídio. Mas depressão é a doença do século, saca? Então, tipo, não é só porque você tá sem dinheiro tal, tudo mais que você vai se suicidar, mas é porque é uma doença que assola a nossa geração como um todo, sabe? Tipo, então são pessoas, a nossa geração são pessoas, se não me engano, são de até 30 anos, atualmente, né? Em 2020, de pessoas de até 30 anos, que da década de 90, né? Dos anos 90 pra cá, que são dos principais que começaram a ter as crises de depressão de uma maneira mais aguda. E a gente tem criança com depressão. E, porra, a criança vai se importar com dinheiro pra quê? Exatamente. Então, tipo, se crianças possuem depressão, pra que você vai pensar que isso está voltado só pro dinheiro, sabe? Não é. Às vezes a pessoa tem tudo. E tudo, assim, material. Mas às vezes falta... tem a família que apoia, tal, que ajuda. Mas às vezes é um problema particular da pessoa, sabe? Então, tipo... A terapia é muito importante. Uma frase... Cara, na verdade, Fala aí, Dan. a depressão não tem motivo, tá ligado? Depressão e ansiedade não tem motivo. É uma doença, ponto. Ela não escolhe raça, cor, bem, mandou bem. Não é que, classe tipo, é que nem social. a gripe, né, mano? Ela só tá ali, tá ligado? Então, tipo, não tem um motivo. E uma das coisas que agrava muito é procurar um motivo. Sim. Por exemplo, você tá tendo crise agora. Você não sabe o porquê. E aí você vai pensar, mano, será que é porque meu relacionamento tá mal? Será que é porque minha mina pode estar me traindo? Será que é porque eu perdi o emprego? E aí, tipo, isso vai agravando muito mais, tá ligado? E às vezes não era nada disso. Às vezes não era nada disso. Só que isso vai engatilhando e, tipo, vai mantendo. Então, nunca procure um motivo, tá ligado? Porque mano. não tem. É procurar pelo em ovo, né? Aí você começa a entrar numas paranoia muito louca de viajar mesmo. Você ficar parando pra pensar, mano, você vai ficar maluco, de verdade. Uma frase, mano, que eu odeio de verdade, assim, tipo, do fundo do meu coração. Não só pra questões de depressão, ansiedade, blá blá, mas uma frase que eu odeio muito. Você já pensa, a pessoa tá lá, tá desabafando contigo. Ah, mas você já pensou em parar de ficar triste? Já, filha da puta, eu tô tentando. Você jura? Ô, filho de uma puta gorda. Desculpa, gente, eu fui muito, muito infeliz no meu Não, comentário. calma lá. E aí você. Quê? Aí você foi péssimo. Desculpa, peço perdão. O Odd falou mais alto, desculpa. Mas não é uma frase que você deve falar pra pessoa. Ai, já tentou parar de ficar triste? Já, cara. Você acha que não é a primeira coisa que a pessoa para pra pensar? É a mesma coisa da mina tá triste e você falar, não fica assim, você é tão linda. O que tem a ver a beleza da pessoa com ela tá triste ou ela tá com depressão? Não tem nada a ver, mano. Igual o Renan falou, mano, não escolhe classe social, não escolhe nada. E tipo, isso é muito foda. As pessoas não têm, a gente não tem noção muito das coisas, mano, tá ligado? E tipo, eu separei algumas frases, gente, eu posso falar? Separei algumas frases. Fala aqui. de onde que é pra você parar de quibar. Não vou quibar. Isso aqui são várias frases que eu já vi na internet, mas tem aquele Gringo Dictionary. Não sei se vocês conhecem, eles são famosos por pegar expressões brasileiras, transformar em inglês e apresentar pros gringos. Eu acho incrível. E eles postaram algumas frases que eu já vi anteriormente em outras páginas, em outros lugares. Mas tipo, mas isso aí é falta de Deus, igual a gente falou. Não é, cara. A quantidade de líderes religiosos que cometem suicídio ou que têm depressão, Padre Marcelo Rossi é o maior exemplo que a gente tem.
O Fábio de Mello, se eu não me engano, também já falou que teve. Fábio de Mello também. Então, a gente tem vários exemplos de líderes religiosos que tem, então não é falta de Deus, né? Seja qual Deus for. Mas você tem tudo. Cara, bens materiais, só por você ter dinheiro ou alguma coisa do tipo, não quer dizer que você vai ser feliz. Dinheiro não compra felicidade, a menos que a felicidade seja coxinha com catupiry. Mas mesmo assim, não compra. E a gente tem essa falsa sensação de estar extremamente feliz porque a gente tem algo material, porque sim, estamos felizes, é uma felicidade, mas é momentânea. Aquilo ali pode acabar. Pô, eu comprei um celular novo, nossa, tô felizão, o celular vai cair no chão e quebra. E outra, é uma felicidade passageira, sabe? Tipo, você não tem que amar coisas e usar pessoas, faz o inverso. Exato. Tem uma outra que, mano, essa eu odeio também, do fundo do meu coração. Nossa, mas você nem parece que tem depressão. Cara, pessoas que têm depressão, elas não têm aparência. É que não nem é o aquela... Dan falou, né, mano? Não escolhe. É a mesma coisa do Covid, sabe? Não, mas você não parece que pegou Covid. Que bom, cara. E assim, a pessoa que tem depressão, ela não quer parecer pra você que tem depressão, porque ela não quer, só isso, sabe? A gente tem uma imagem muito, muito feia das pessoas. Assim, feia que eu falo é feio a gente ter essa imagem, né? Não é que a imagem seja feia. Das pessoas com depressão, porque a gente pega o caso de coisas que a gente vê no cinema. A pessoa, se é uma mina, ela vai estar sempre com o rímel borrado porque se matou de chorar, ou a pessoa tá com cara inchada de tanto chorar, ou a pessoa tá mal vestida, para de cuidar da higiene, blá blá. Cara, isso pode acontecer? Pode. É estereótipo, né? São estereótipos que a gente convive. Cara, quer um maior exemplo? Tudo bem que é um caso de esquizofrenia, mas muitas pessoas associam o Tarso da novela. Uhum. Cara, pessoa que tem depressão, pessoa que tem ansiedade, pessoa que quer cometer suicídio, ela não vai se vestir de capuz o tempo inteiro e andar... Ela não vai andar com a camisa escrito isso. Oi, tenho depressão. Não é assim, cara. Ninguém usa crachá pra nada. Cara, quer ver um outro exemplo? Muito, muito escroto exemplo que eu vou dar. Ladrão. Você já viu? Ladrão tem cara? Não tem. Bandido não tem cara. Pô, é cheio de político aí roubando todo mundo. Então, e assim... Tem um monte de cara de bonzinho. A gente não pode, tipo, estereotipar essas pessoas, porque talvez o seu chefe, o seu funcionário, o seu amigo, a pessoa que entrou na empresa que você trabalha agora e você fica fazendo brincadeirinhas. Eu ouvi hoje um podcast sobre isso, exatamente. Tipo, de um cara que sempre sofreu com isso. Porque ele sempre foi muito zoado porque ele era gordo e ele acabou se suicidando. Eles falam ele passa isso através de um jogo, né? É um podcast de uma história, de uma creepypasta. Porém, ele fala que o motivo da depressão dele, assim, era sobre as pessoas zoarem ele por ele ser gordo, sabe? Tipo, desde criança, ele sempre foi zoado e isso sempre motivou ele a isso. E a única pessoa com quem ele se portava na Terra era a mãe dele. A mãe dele morre e ele pensa em se suicidar. Ele passa a semana inteira foi o podcast que eu te indiquei, né? Do luto da mãe dele, pensando em se suicidar no final da semana após o velório. Então, tipo, repense, sabe? Tipo, antes de você fazer uma brincadeira, antes de você falar algo precipitado, com uma pessoa que você não conhece, com pessoas que você conhece também. Antes de você fazer algum tipo de brincadeira, não só por conta disso, porque e também porque essas brincadeiras não são brincadeiras e isso não se faz. Exato. Dan, algum comentário? Não, no momento não. Tudo bem. Tem uma outra também que essa é embaçada. Pobre não tem tempo para ter depressão. Olha, segundo uma fonte da BBC, as classes C e D, embora eu odeie a ideologia de separação de classes, mas enfim, particular meu. Segundo a fonte da BBC, cara, as classes C e D são as mais propensas a sofrerem com depressão por conta de questões financeiras. Então, assim, de novo, a parte financeira é só um pontinho no contexto total. Mas, dentre as pessoas que tendem a ter depressão por questões financeiras, essas pessoas, as pessoas que se enquadram nessas classes, elas são mais propensas a ter. E isso é muito foda, porque isso não é porque a pessoa não teve a capacidade ou não conseguiu ter um emprego, uma coisa do tipo, ou manter o emprego, ou não fazer dívidas. Ela simplesmente não teve as oportunidades que a maioria das pessoas tem, né? Questões de estudo e tudo mais. Ou a pessoa até
pode ter tido, mas teve que abandonar tudo pra poder cuidar da família, pra cuidar dos irmãos, pra mãe poder trabalhar, ou teve que largar os estudos pra trabalhar e manter a família porque a mãe perdeu o emprego. Então, tipo, são várias coisas, cara. Então, tipo, não é esse negócio de pobre não tem pra ter depressão, isso é doença de rico. Não é doença de rico, né? Os pobres são os que mais sofrem com isso. Ricos também sofrem, cara, mas não é porque, igual eu falei, igual eu li aqui, tipo, mas você tem tudo. Cara, se falta o amor, velho, fudeu. Já era pra tudo. Tem uma outra frase também que é muito ruim. Isso é falta de louça pra lavar. Cara, se fosse isso, puta Se merda. fosse isso, o pobre não ia ter depressão, porque o pobre tem funções, né, empregos talvez não tão almejados quanto os empregos dos ricos, então acaba tendo um emprego menor, então, por exemplo, lavar louça, lavar prato, essas coisas, então não teria depressão mesmo, Exato, né? quem trabalha em cozinha de restaurante não teria depressão, por exemplo. Exatamente. Porque o que tem de louça pra lavar, meu amigo, né, Dan? Sim. Outra, fala. Sobre o outro que tu tinha falado, pobre não tem tempo pra isso. Eu ouvi isso em relação à minha fobia de altura, tá ligado? Pode crer. Tipo, mano, você é pobre, vai ter fobia por causa de quê? Mano, Exato, mano. Isso tem a é ver? muito foda. Isso é muito foda. Aí tem aquela lá que eu já falei, você já tentou não ficar triste, que eu odeio do fundo do meu coração as pessoas que falam essa. Está assim, você só tá assim porque você não tem problema de verdade. Cara, se a pessoa tá com depressão, ansiedade, tá com tendências suicidas, você pode ter certeza que ela tem muito problema. Problema pra caralho. Tipo, um caminhão de problema, um planeta de problema. Porque pra você chegar nesse estágio, você tem problemas, né? Tem problemas, não problemas, muitas vezes você, problemas que não tem solução. Tem solução, né? A maioria dos problemas, na verdade, praticamente todos os problemas têm solução, né? Mas para esses casos, para essas pessoas, a terapia é a melhor solução. Então, faça terapia, né? Procure um psicólogo, um terapeuta, terapeuta holístico, vai no que você acredita, mas de preferência psicólogos. Procure terapia, né? Tipo, procure um especialista. Exato. Uma outra coisa que você não deve falar, essa aqui na verdade é uma coisa que você não deve falar para uma pessoa com depressão, né? Ou ansiedade, né? Se você chega e perguntar, mas ei, você toma tarja preta? Isso não é da sua conta, tá bom? Deixa a pessoa lá e não fique passando receitinha pros seus amigos. Você não é médico. Eu ia falar um bagulho, eu esqueci. E pra deixar aqui, né? Pra lembrar que depressão não é frescura. A gente sabe o Danilo mais do que a gente, né? O Danilo perdeu vários amigos aí para o suicídio, né? E, infelizmente, eu não sei nem como lidar com esse tipo de coisa, porque eu nunca passei por isso, de verdade mesmo assim. Então, Dan, você pode comentar um pouquinho, mano? Se você se sentir à vontade, claro. Nem eu sei como lidar, é só isso que eu tenho a dizer. É foda, sabe? Tipo, é uma parada muito complicada, assim. A gente não tem muito pra onde correr, como fazer pra ajudar, pra poder tratar sobre isso, sabe? Tipo, a gente nunca passou, então a gente não sabe muito bem. Então, é muito foda. Então, pessoas que têm amigos com isso, oriente apenas a busca por um especialista, que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, sabe? Considerações finais, rapazes? Eu acho que, bom, da minha parte, procure ajuda, procure... Você quer falar alguma coisa, Dan? Não, Não, eu ia falar outra coisa, mas pode seguir, pode seguir. Pode falar, irmão. Pode falar. Abra seu Não, coração. eu ia citar a situação que aconteceu comigo de uma amiga, Diga. que eu fiz uma tatuagem e fiz um post lá no Facebook e tal, enfim. E ano passado a prima dela entrou em contato comigo, falou que o pai dela viu a foto, a tatuagem, o texto. E, mano, ele pediu pra enquadrar, tá ligado? Ele pegou o texto, separou, montou a foto certinho assim no espaço e fez um quadro com o meu texto e tudo. Mano, Cara, e quem não conhece essa história, o Danilo contou com mais detalhes e até qual é a tatuagem no episódio sobre tatuagens, o Tá Tudo Bem,
que a gente gravou há um tempão atrás, já tem bastante tempo que a gente gravou esse episódio. É de quando a gente gravava junto ainda, um do lado do outro. Essa tatuagem pra mim é uma das mais fodas que o Danilo tem. Depois da que ele fez com o Guto, aquela do retrosor é incrível, mas essa da Fork é bem... Ela tem um significado muito forte, essa tatuagem, eu acho muito foda isso. Acho muito foda mesmo. Bom, da minha parte, considerações finais procure ajuda, faça terapia. Todo mundo é meio fudido e precisa fazer terapia, não é porque... mas eu não tenho tendências suicidas. Faça terapia, você tem terapia não é pra quem tem tendência suicida só, é pra quem é ser humano. Se você é um ser humano, faça terapia. Se você não é um ser humano, faça terapia também, porque vai saber se você encontra a luz no fim do túnel. A sua luz. A sua luz. Mas é assim, mano, todo mundo tem um trauma, né, pra ser curado. Nem que seja uma mágoa com o pai, com a mãe, sei lá, perder um peixinho dourado quando era criança. Até pra você se manter saudável, tá ligado? Sim. Tipo, manter a sua cabeça saudável. Porque, tipo, não tem nada pior do que o cansaço mental, tá ligado? Então, tipo, porra, às vezes você olha assim e fala, porra, tô tão cansado hoje, mano, mas eu passei o dia sentado sem fazer nada. Mas é porque a sua mente tá cansada. Exato. E você não aguenta mais. Então, a terapia também serve pra isso. Exato. Assim como você exercita o seu corpo, exercite sua mente. Certo, Dan? Considerações finais? Procure ajuda. Muito bem. Mandou benzaço. Indicações? Bom, hoje eu queria dar uma dica de cultura inversa. É pra você não assistir. Não assista esse conteúdo. Não assista 30 Reasons Why se você tem tendência, se tem algum gatilho pra você. E também não escute a música, eu esqueci o nome da música. Aquela Don't stay away for too long, don't go back. Acho que é Cup of Coffee, Coffee Head, uma coisa assim. Não escute essa música se você tem gatilhos. Bom, eu vou falar sobre uma coisa que me ajuda na ansiedade. Talvez não seja um diagnóstico, tá? Mas é cientificamente comprovado que isso ajuda, que é a ASMR. Desde quando eu comecei a ouvir a ASMR diariamente, eu tive pouquíssimas crises, porque é como se fosse uma massagem cerebral, então ajuda sim. Preciso experimentar isso. São gatilhos, e aí vai depender de qual tipo de gatilho, outro tipo de gatilho, né? Agora que a gente tá falando, massagens, enfim. Eu vou indicar o canal onde eu conheci o ASMR, que é Sweet Carol. É só jogar lá no YouTube, que tem vários vídeos, não só dela, como a Delipe, Amor com Fé, Nildo Lemos, enfim, Doca, vários. E lembrando que não é ASMR das pessoas mastigando um favo de mel, comendo coisas açucaradas, hambúrgueres afins. Sim, mas depende. Tem gente que sente muito gatilho. Não, sim, é porque a gente tem. Lembra de ASMR com essas coisas. Não é só isso. Não. Tem muito mais coisa. E eu conheci por causa do Danilo, que eu não conhecia tudo isso, não. Então, isso é o nome do gatilho. Esse gatilho se chama mukbang, alguma coisa assim. E aí tem os toques, os... Enfim. Porra, da hora. É isso. Renan? Eu quando tenho alguns problemas com ansiedade, essas coisas, eu tenho o costume de ouvir podcast de terror. E assim, pra mim, talvez acho que funcione como uma psicologia reversa, que quanto maior a adrenalina, quanto maior quanto mais, não incômodo, mas quanto mais aquilo me assusta, o final do episódio me deixa melhor, sabe? Então, já ouvi um podcast de terror de 2 horas, 2 horas não, era 1h40, quase 2, de uma creepypasta muito conhecida, creepypasta da Casa Sem Fim. Muito boa, incrível. Conhece. E, aquilo... eu ouço aquele episódio assim, tipo, tem a versão completa, tem uma versão... Existem versões mais reduzidas. Então, é muito bom. O nome de alguns podcasts tem Seitas, Averiguando o Mistério, tem Horrorlândia e tem também o do Bruno Lima, Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. E um abraço, Bruno Lima, você é demais. É isso aí. Danilo, neuralizador na mão. Na mão? Não, pera.
Onde as pessoas podem nos ouvir, Panda? Verdade, desculpa. Ô, rapaz, onde elas podem nos ouvir? Fala pra perdões. galera aí. As pessoas podem nos ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Castbox. Renan, nossas redes sociais. Instagram, Boys in Pink Podcast e Facebook, apenas Boys in Pink. Eu queria dizer que o Danilo... uma coisa muito importante, a gente fez uma participação especial lá no canal no canal Participo. Isso. No canal Participo. É bem legal, a gente falou sobre podcast lá com o Danilo, que gravou com a gente o episódio de profissões, né? O Trampos de professor. Foi incrível gravar com ele, foi bem legal. Queria dizer que o Danilo, o nosso Dandan, vacilou e passou o Instagram errado durante a gravação. Passei errado? Você falou só Boys in Pink, as pessoas não vão achar a gente no Instagram por sua Não, causa. mas tá lá no coisa, tá tudo feito. Não, tudo bem. Edita. Tudo bem. Só queria jogar na sua cara isso mesmo. Então, Renan, na verdade, Danilo, neuralizador na mão agora. Exatamente, mão. podemos ter. Na mão. Renan, apenas fique e apenas fique. apenas fique. Não só com quem você acredita, mas vá ao psicólogo. Fique bem. Fique. E precisando, nossas redes sociais estão abertas pra gente indicar psicólogos. Tá Fechou? bom? É isso. Esse mês, não é só esse mês, né? Mas sempre. Mas se quiser trocar ideia sobre outras coisas, a gente tá aí. Então Vamos aí aí. pra trocar ideia. Até a próxima. Você não ouviu nada.